Ciências da natureza é o maior conteúdo, é o conteúdo que os aprovados em medicina relatam que tem maior dificuldade e é muito comum ainda ter o que a neurociência chama de ilusão de competência. A pessoa estuda certas questões do capítulo, mas no simulado a nota não aumenta. Então, além de um conteúdo grande, difícil, que muita gente tem dificuldade, é muito comum que a pessoa não saiba qual estratégia usar para aumentar a nota. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar as estratégias mais eficientes, todas comprovadas pela neurociência, para que você consiga em pouco tempo, mas com a estratégia certa, aumentar as suas notas de ciências da natureza e com isso ter mais chance de ser aprovado em medicina. Um ponto importante é que quando a gente analisa os pesos das universidades, eu vou mostrar aqui na tela, tem muitas universidades que têm peso maior para ciências da natureza. Se a gente for pensar, o FMG, o UFC, o FJF é peso 1 para tudo. Mas quando a gente olha aqui, tem várias universidades que têm peso 5, peso 4 para ciências da natureza, o FRJ, o UFES, o FOB, então são todas universidades com peso maior e aí faz mais diferença ainda quando a gente pensa em ciências da natureza e aumentar sua nota. E quando a gente olha aqui os meus alunos aprovados, geralmente ciência da natureza foi uma das notas que eles tinham dificuldade, conseguiram impulsionar e com isso conseguiram aprovação em medicina. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou educadora, sou neurocientista, já ajudei centenas de alunos com dificuldades em ciência da natureza a melhorarem a estratégia de estudo, de prova, errarem menos por falta de atenção e com isso alcançarem a aprovação em medicina. Aqui eu peguei um dado dos aprovados em medicina da turma 168 da UFMG e fiz que a matéria que os aprovados relatam que tiveram maior dificuldade. Isso aqui é um dado da ampla concorrência, ou seja, se você melhora a sua nota em física e em ciências da natureza, você já está muito à frente. A UFMG é peso 1, se for uma universidade que tem peso maior ainda para a natureza, está mais à frente ainda. Quando a gente olha as modalidades de cotas, a gente vê que física é um problema ainda maior. Então, 52% dos aprovados colocam que a maior dificuldade que eles tinham era em física. Então, se você concorre por alguma modalidade de cota e aumenta a sua nota em naturezas, você sai mais na frente ainda. E aqui eu coloquei um exemplo, uma aluna minha que é a Martina. Ela tirou essa foto quando ela recebeu o resultado do primeiro Enem que ela fez. E qual que foi a frustração dela? Que ela tinha ido mal em naturezas, só que na escola, natureza era a melhor matéria dela. Era a matéria que ela tirava as melhores notas, era física, química e biologia, e no Enem ela não sabia por que simplesmente ela não conseguia replicar aquilo, sendo que ela estudava numa boa escola. E aí quando ela colocou em prática as estratégias que eu vou te mostrar aqui, aí então ela foi aprovada em medicina, tanto na UFJF, na UFSC e na UFMG, que é onde ela faz hoje medicina. E aqui eu selecionei 5 estratégias que a Martina colocou em prática para aumentar a nota dela em ciência da natureza e que você também pode utilizar, que em pouco tempo você já vai ver que está no caminho certo, identificar onde são os pontos mais importantes para focar e a gente vai ver sua nota aumentar. A primeira coisa que a gente precisa é definir qual nível você está em ciência da natureza. E a gente pode, inclusive, dividir entre física, química e biologia. Eu considero quem tem menos de 60% de acertos como um foco maior na base e não precisa ter medo de perder tempo voltando na base. Isso você vai estar investindo no que você mais precisa. A gente tem que voltar na base quando a gente identifica que é isso que está travando o seu aumento de notas. Quem está entre 27 e 36 acertos, então está entre 60% e 80%, a gente precisa de aprofundar, tem estratégias específicas para isso, e quem está acima de 36 acertos, mais de 80%, a gente precisa de aperfeiçoar, e tem estratégias específicas para isso, a gente fica travado nos 36, e com a estratégia certa a gente passa ali dos 40 mais. Então é importante primeiro você saber em qual nível você está, às vezes para a física você está ali na base, mas para a química já está no aprofundamento, e para a biologia está no aperfeiçoamento. E um ponto importante que quem está já no aperfeiçoamento ou no aprofundamento, não adianta ficar só assistindo aulas e fazendo questões do capítulo, Inclusive, é muito comum a pessoa que já está ali com 36 acertos, ela estudar o ano inteiro e a nota dela, o número de acertos, a própria TRI não aumentar. Às vezes até cai um pouquinho, porque ela está cuidando só da base e ela já tem uma boa base. E aí, com isso, o primeiro ponto que a gente precisa é monitorar os assuntos, porque os assuntos não são igualmente importantes e você não sabe igualmente todos os assuntos. Então, o primeiro ponto é que você tenha ali uma planilha, que você tenha alguma forma, nem que seja na sua apostila, de monitorar os assuntos, o que você está fazendo, o que você está acertando, o que você está errando. Aqui eu estou mostrando uma planilha que a gente usa dentro do nosso programa, que é a planilha GPS, que fica dentro do nosso aplicativo. E o que a gente vê? A pessoa ela fez aqui 20 questões de vários temas diferentes, mas a prioridade ela é completamente diferente. Então, tem 3 que tem prioridade alta, 3 que tem prioridade média de revisão e 2 que tem prioridade baixa.
baixa. Se a pessoa ela não monitora isso, ela está sempre fazendo questões, mas ela não sabe, peraí, o que você fez mais questões? Eu não sei. O que você errou mais? Eu não sei. O que você tem que estudar mais para sua nota aumentar? E aí, embora ela esteja sempre estudando, ela tem a sensação de que sempre falta muito e que ela nunca está no caminho certo. Então, o que a gente considera para monitorar os assuntos? O tanto de questões que você fez, o tanto que você acertou. Esse número de acertos já é suficiente para a gente ter uma prioridade. E se a gente quiser ser melhor ainda em termos de estratégia, é a gente combinar os seus acertos com a recorrência, que é o que essa planilha aqui faz. E aí a gente consegue ver, olha, essa pessoa aqui, ela fez muitas questões de biologia, de física e de química, mas fica claro que ela precisa de estudar muito mais física do que química. Mas tem que estudar tudo de física? Não, aqueles temas que ela já monitorou e que estão com prioridade alta. Então, monitoramento, saber exatamente o que você está fazendo, o que você está errando, se o que você está errando é o que mais cai ou não, é um fator determinante para aumentar sua nota. O segundo ponto para aumentar a nota é fazer uma revisão diferenciada, que é exatamente a gente conseguir, então, dar um segundo passo, que é voltar nesses assuntos de prioridade mais alta, depois que você monitorou. E aí, essa revisão você pode fazer com questões, com a teoria, com o que você está errando a base, com flashcards, você vai voltando naquilo que você está errando mais. Eu fiz um vídeo só sobre revisão eficiente e eu vou deixar o card aqui em cima, clica aqui para você ver o melhor jeito de revisão se você está perdido nisso. E como eu sou da ciência, eu vou te mostrar uma pesquisa muito interessante sobre aprendizagem. Aqui nessa pesquisa, a gente tem dois grupos de estudantes. O grupo que está em verde, que é chamado de Spacers, e um grupo que está em vermelho, que é chamado de Macers. Geralmente, essas pesquisas são feitas primeiro com matemática e depois replicadas para outras áreas. E aí, essas pessoas que estão aqui em verde, elas receberam questões para serem feitas, uma vez por semana. Então, vamos supor, na quarta-feira elas receberam 5 questões de matemática, na quarta-feira seguinte, outras 5 questões de matemática. E o grupo de vermelho, na primeira semana ficou ali tranquilo e na segunda semana recebeu as mesmas questões e a mesma quantidade de questões e fez as 10 de uma vez. E aí, geralmente, é mais fácil quando a gente faz muitas questões do mesmo tema, porque a gente pega o ritmo e vai acertando. Só que eles fizeram duas coisas. Eles olharam o acerto durante esses exercícios e aí depois as pessoas ficaram um tempo sem estudar, geralmente a gente deixa 2 semanas nas pesquisas de aprendizagem, e elas fizeram uma prova sobre aquele assunto. E olha só que interessante. Realmente, quem fez as 10 questões seguidas acertou um pouco mais, acertou 70%. E quem fez as questões separadas, em dias diferentes, acertou 70%. Então, no primeiro momento, quando fizeram as questões ali como um estudo, quem fez todas de uma vez acertou 75%. Um pouquinho mais do que quem fez as questões nos dias separados, uma vez por semana, fez as mesmas questões, mais 5 numa semana, 5 na outra, e esse grupo acertou em média 70%. Então, um pouquinho menos. Realmente é mais fácil quando a gente pega e faz todas as questões de uma vez. Só que depois de um tempo sem estudar, olha só, presta atenção aqui em mim. Quem fez as questões em dias diferentes acertou o dobro. E quando eu falo em uma aprendizagem eficiente, que dá tempo de passar, que dá tempo de aumentar a nota, tem muito a ver com estratégia. Porque pensa aqui comigo, os dois grupos, olha aqui nesse gráfico, o grupo verde e o grupo vermelho, eles fizeram o mesmo número de questões e as mesmas questões. Mas depois de um tempo sem estudar, o grupo em verde, o grupo que simplesmente dividiu isso ao longo dos dias, acertava o dobro. Então, ele sabia o dobro em relação ao outro grupo que fez o mesmo número de questões. E quando a gente pensa em estratégia, em neurociências, faz muito sentido. Um dos fatores que justifica isso é porque a aprendizagem, a memória de longa duração, ela acontece principalmente durante o sono. O grupo em verde teve 2 noites para consolidar aquilo. O grupo em vermelho teve apenas 1 noite. Então, sempre quando a gente está com muita dificuldade em um assunto da base, a frequência é mais importante do que a intensidade. E aí, se você erra muito alguns temas de física, se você consegue colocar vários dias, 25 minutos, 15 minutos, 30 minutos, eu garanto que você vai aprender muito mais do que se você pegar um dia e ficar ali 2, 3 horas seguidas. Porque para aprendizagem, frequência é mais importante do que intensidade. A gente pode pensar isso também com musculação. Faz muito mais efeito a pessoa fazer 40 minutos de musculação 5 vezes por semana ou 4 vezes por semana do que ela pegar um dia inteiro e ficar ali 4 horas ou 5 horas. Ela vai ficar mais tempo e vai ter menos resultado. Por quê? Porque a questão muscular também depende do sono, então a frequência é mais importante do que a intensidade.
intensidade. E eu fiz esse canal exatamente para mostrar que não é só sobre o tempo de estudo, mas como você estuda é tão importante ou mais importante do que o tempo. E é por isso que a gente tem tantos alunos aprovados e faz muita diferença acompanhar aqui as estratégias, porque são todas validadas pela neurociência. Então, quando a gente pensa, olha, você monitorou seus estudos, você começou a revisar de forma diferenciada, aquilo que você tem muita dificuldade, que é a base, que você não está conseguindo aprender de jeito nenhum, aumenta a frequência, diminui a intensidade, porque isso vai consolidar muito melhor. O terceiro passo é a gente aprofundar. Então, aquilo que você está errando mais, você pode fazer mais questões, pode fazer questões por tema, pode misturar aquilo que você está errando mais para ter uma revisão mais aprofundada. Quarto e penúltimo ponto é treinar como você treinaria na prova. Então, é muito comum a pessoa acerta as questões na lista, a Martina acontece isso com ela, mas no simulado a nota não aumenta. Por quê? Está treinando só questões por tema. A gente mistura e começa a colocar o tempo, começa a colocar os estímulos do ambiente, começa a colocar outros problemas que acontecem, o cansaço mental, a falta de atenção, a dor nas costas. Isso tudo é importante a gente treinar e não deixar só para o momento do simulado. Então, às vezes você vai fazer um simulado um dia por semana, mas você consegue fazer ali 20 questões de natureza seguidas e isso vai te ajudar a treinar não só os conteúdos, mas toda a estratégia que é importante para a prova. E o último ponto que quase ninguém faz, uma correção ativa dos erros. E eu chamo isso de correção em 4 passos, porque se a pessoa ela simplesmente errou, assiste o professor corrigindo, ela acha que é fácil, mas continua cometendo os mesmos erros. E o primeiro passo para a gente corrigir bem um erro é a gente saber por que a gente está errando. E aí tem 4 tipos de erros. O primeiro é falta de conteúdo. Não, realmente eu não sabia o que era uma gimnosperma. Realmente eu confundi isso aqui. Excelente. Aí você vai precisar o quê? Ir voltar na teoria. Se precisar, você veja uma resolução e faça um flashcard daquilo. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, mostrando como fazer flashcard. Vou deixar o card aqui, que é o vídeo sobre revisão. Agora, se você errou por falta de atenção, você volta na questão e você fala assim, peraí, isso aqui eu sabia. Nossa, por que eu marquei a letra D? Eu sabia que era a letra B, eu marquei isso no enunciado. Nossa, mas eu fiz um xizinho aqui na D, eu sabia que não era a D. Ou seja, você está errando por falta de atenção. Isso é muito comum em naturezas. E aí não adianta, a pessoa ela pode estudar mais 2 horas por dia de física, de química e de biologia, que não é isso que vai melhorar. A gente precisa então melhorar a sua estratégia de prova, o cansaço mental e essa flexibilidade cognitiva, de conseguir fazer as questões de temas diferentes misturadas. Existe também as pessoas que erram por falta de interpretação. Então elas entendem ali, elas sabem os assuntos que estão precisando, elas sabem os conceitos, mas elas têm dificuldade de entender o que a questão está pedindo. E uma forma muito boa da gente melhorar esse tipo de erro é exatamente a gente explicando. Então você viu a correção, mas depois você se explica. Peraí, isso aqui tem que ser desse jeito porque está pedindo dessa forma e não dessa forma. Isso aqui é desse jeito porque está pedindo, mas está pedindo para desprezar o atrito. E aí, quando você vai explicando, dando uma mini aula de 3 minutos sobre aquilo, é mais eficiente, inclusive, do que fazer um flashcard. O flashcard ele é muito bom para quando o problema é falta de conteúdo. E o último tipo de erro é quando a pessoa está errando por falta de tempo. Então, ela não teve tempo para fazer aquilo. E a gente tem que melhorar a agilidade para fazer as questões misturadas. Então, para corrigir um erro de forma eficiente, o primeiro passo é identificar, peraí, por que eu estou errando? Se é falta de conteúdo, eu recomendo que você volte na teoria, veja, faça um flashcard. Se é falta de atenção, que a gente melhore a sua estratégia de prova e a questão do cansaço mental. E se é falta de interpretação, está dificultando a interpretação, que você melhore a sua explicação sobre cada questão. E se é falta de tempo, a gente melhora também a estratégia de prova e tempo de questão e principalmente tempos de cálculos, que é algo que faz muita diferença quando a gente pensa no segundo dia do Enem. E aqui no canal, meu objetivo é que você tenha informações com base na neurociência para melhorar seus estudos, sua nota, sem aumentar o seu tempo de estudos. E eu quero saber, você erra mais por falta de atenção, falta de conteúdo, dificuldade com o tempo de prova, dificuldade com interpretação? Coloca aqui nos comentários, porque eu posso fazer um vídeo como melhorar o tempo de prova, como melhorar a estratégia, como diminuir os erros por falta de atenção, dependendo do que eu observar aqui nesses comentários. Então, um beijo e até o próximo vídeo.